Começa agora o Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador, feito em parceria com o Voto. Eu sou o Vasco Calhar e hoje tenho comigo a Maria Vilaré, o José Paulo Soares e a Joana Zaguri. Como estão, meus caros? Foi boa a semana? Ótima. Olá, Vasco. O José Paulo teve de férias, não foi? Teve férias, portanto foi boa, sim. Maravilha. Aviso os nossos ouvintes e espectadores que estamos a gravar este episódio na quinta-feira, dia 2 de abril, dia em que celebramos os 50 anos da aprovação da Constituição da República Portuguesa. E como não podia deixar de ser, o primeiro tema de hoje vai ser sobre a nossa lei fundamental, as ameaças de revisão constitucional, a sessão solene que aconteceu hoje na Assembleia da República e a declaração de um dos pais da Constituição, Jorge Miranda, que afirmou que o Chega não tem direito a designar juízes para o Tribunal Constitucional. Na segunda parte vamos pegar na nova lei da nacionalidade, que foi aprovada esta semana, num consenso entre o PSD e o Chega, e também sobre a possibilidade da obra do nosso Nobel da Literatura deixar de ser de leitura obrigatória no 12º ano. Zé Paulo, começo por ti. O que achaste destas declarações de Jorge Miranda sobre o Chega? Bem, antes de mais, dar os parabéns à Constituição. 50 anos é bastante tempo. A Constituição não é certamente a mesma que era em 76 e vamos certamente também falar sobre isso. Mas o facto de ser uma Constituição nova depois do regime do Estado Novo é em si de dar os parabéns. Parece-me que o Chega tem direito a ter alguém no Tribunal Constitucional e, portanto, eu daí discordaria respeitosamente de Jorge Miranda. Se o juiz Miranda é sempre respeitosamente. Se ao longo destes 50 anos... Eu discordo, não respeitosamente. Então Desrespeitosamente. Já vamos ouvir a Maria, já vamos ouvir, mas eu diria só que se os juízes fossem totalmente, ou tivessem sido totalmente, nomeados totalmente independentemente, ao longo dos últimos 50 anos, se não tivesse havido uma divisão 5 PS, 5 PSD, esse argumento se calhar colheria. Agora, quando a divisão ao longo dos últimos 40 anos em que temos Tribunal Constitucional, quando essa divisão é feita 5-5, que é por razões naturalmente eleitorais, é por razões naturalmente políticas, então não faz sentido. Se o Chega hoje vale mais, no caso a nível de deputados, que o PS, mas o Chega hoje tem um peso parlamentar significativo com 60 deputados. Então isto tem que se espelhar no Tribunal Constitucional, porque foi essa a prática constitucional que tivemos ao longo dos últimos 44 anos. E, portanto, parece-me que não. Parece-me que o Chega tem direito a nomear alguém, porque nós, essencialmente, passamos de eleições... Nós podíamos ter optado por... Nós, enquanto democracia, podíamos ter optado por nomear pessoas que ambos os partidos concordassem. Mas não. Optou-se por cada um vai nomear no seu tempo, vai ter 5 de cada vez e, portanto, as decisões eram políticas. E, portanto, sendo políticas, sendo partidarizadas, acho que neste momento o Chega tem direito a nomear alguém. Diria só, e vamos certamente falar sobre a revisão constitucional, sim, mas a Constituição foi já revista 7 vezes, se não tenho aqui os números errados, e prevê a sua própria alteração. E, portanto, alterar a Constituição... E as regras da sua própria alteração. E as regras da sua própria alteração. Portanto, alterar a Constituição não é o fim do mundo. As 7 alterações que foram feitas foi para melhor. A Constituição não era uma Constituição verdadeiramente democrática em 76. E essas alterações foram sempre para melhor. Não acho que faça sentido ouvirmos partidos que foram sempre contra a alteração da Constituição, como é o caso do PCP. O PCP é sempre contra qualquer alteração que seja feita e, depois de feita, é o maior defensor da mesma. É um partido profundamente reacionário a este nível. E antidemocrático. E antidemocrático nas parcerias que tem internacionalmente. E, portanto, nós devemos olhar para a revisão para a Constituição como uma Constituição que não é revista há 21 anos e não como um tabu. Muito bem. Joana, ia-te perguntar também o que é que achaste das declarações, mas já agora nós precisamos de uma revisão constitucional? Eu gostei desta frase final do Zé Paulo. Antes de mais dizer, parabéns à Constituição. A base fundamental dos direitos. Belo número, 50 anos. Eu gosto que estamos há 2 anos a celebrar vários 50 anos. É verdade. Tanto aliás, que agora é que termina a comissão dos 50 anos do 25 de Abril. A comissão dos 50 anos. Aquela polémica muito grande. Ano passado, por esta altura, também celebramos os 50 anos da eleição da Assembleia Constituinte que nos deu esta Constituição. Mais de 90% de participação, que nunca mais voltou a acontecer, infelizmente. É verdade. Mas, podemos um dia ter aqui, já não, assim mais para o fim do mês, podemos conversar sobre isso. Falando sobre isto, há um facto. A Constituição não é revista há 21 anos. O país mudou muito, entretanto. O país mudou muito. O país e o mundo. Sim. É metade do tempo. Mudou 50 anos. O país e o mundo mudaram muito. A questão aqui é, será que temos o ambiente político
correto ou não. Eu não estou a dar uma resposta. Mas eu gostava de ouvir a tua resposta. Pois olha, então lamento informar-te, não tenho. Não tens? Não Porquê? tenho. Eu não tenho uma resposta. Não tenho. Se temos o ambiente... Por um lado, eu própria estou dividida se estamos no ambiente político correto ou não. Porque, por um lado, temos provavelmente a Assembleia da República mais pluripartidária da história da nossa democracia, e, portanto, que representa várias suscetibilidades diferentes e, se calhar, até se pode dizer bastante representativa daquilo que é a sociedade portuguesa. Por outro lado, também temos uma bipolarização absoluta, diria que é quase absoluta, da política. E, portanto, será que estamos capazes de, neste período de grande instabilidade, após termos várias e várias eleições seguidas, daquilo que já temos vindo a falar aqui, que é esta fadiga eleitoral, e esta fadiga das pessoas e este descontentamento com as instituições, se é a altura certa? Eu própria estou dividida e ainda não consigo ter uma resposta. Mas tu achas que pode haver uma revisão constitucional sem o Chega? Eu acho que tem que haver, assim, se houver uma revisão constitucional, vai ter que haver uma revisão constitucional com o Chega. Não há outra hipótese. Isso chama-se legalidade, não se chama opinião. Pode ser só com o PS, PSD e L. Chega. Não, isso aí é o resultado da revisão constitucional. Agora, as participações... Isso claro. E, portanto, não pode existir sem. E, portanto, não tenho uma resposta a esta. Eu sei que não é muito habitual no comentário político as pessoas dizerem não sei. Mas eu gosto de dizer não sei. Eu gosto de dizer não sei. Acho que politizar demasiado e não é bem politizar, bipolarizar demasiado a discussão à volta de uma potencial revisão constitucional, isso é que me preocupa. E aí é que eu digo, não sei se esta Câmara pluripartidária e representativa de tantas suscetibilidades, e uma suscetibilidade muito importante que foi falada inclusivamente hoje, o descontentamento dos portugueses. Perante do quê? Perante a política, perante os nossos políticos, perante o sistema. E será que nessa altura, quando estamos zangados, nós não tomamos as melhores decisões? E portanto, aqui pode ser infantil até dizer isto. É essa a tua preocupação? Sim. É esta a minha preocupação, mas não tenho uma resposta se é a melhor altura. Agora, que já tarda e peca pela demora, porque temos já passaram 21 anos, o texto é sólido e o texto é adaptável, mas temos vindo a ter cada vez mais questões. Não temos melhor exemplo do que os metadados. Questões digitais. Sim, que não havia há 21 anos. Que não havia há 21 anos. E também tivemos a mesma discussão sobre, por exemplo, a pandemia e a forma como teve que se fazer uma ginástica constitucional para proteger as pessoas, mas ao mesmo tempo, ao confinamento e etc. Mas isto é tudo uma discussão sempre que é muito perigosa, mas ao mesmo tempo que é muito importante. E a Constituição tem demonstrado que não tem respostas para tudo. É normal. Sim. E que é normal, não tem respostas para tudo, mas não tem respostas fundamentais. Sim. E agora em relação ao Jorge Miranda, o que é que achaste? Concordas com as declarações? Eu respeitosamente vou discordar do meu querido professor Jorge Miranda. Eu compreendo a preocupação política, acho que o professor Jorge Miranda tem a posição e diria o estatuto. Quando é que estiveste com ele? Já nos disseste do Marcelo, quando é que estiveste com o Jorge Miranda? Eu não tive o professor Jorge, eu não fiz constitucional com o professor Jorge Miranda, eu fiz constitucional com o professor Paulo Otero e adorei. Pois foi. Eu fiz com o professor Jorge Miranda. Já te vou perguntar, Maria. Eu fiz com o professor Paulo Otero e adorei fazer em oposição. Mas vou discordar respeitosamente e remeto para o programa aqui que falámos sobre esse assunto. Eu continuo a defender o e continua a defender a democracia acima de tudo, que é o Chega foi eleito, os portugueses elegeram o Chega e, portanto, se é esta a composição parlamentar que temos... É com esta que temos de trabalhar. É com esta que temos de trabalhar. Muito bem, Vasco. Maria, o que tens a dizer das declarações deste teu professor, Jorge Miranda, quando vem dizer que só devem intervir na designação dos juízes do Tribunal Constitucional os partidos identificados com a Constituição, ou seja, na opinião dele, o PSD e o PS, deixando o Chega de fora? Eu antes de falar do professor Jorge Miranda, gostava de dar os parabéns à Joana por ter tido a capacidade de fazer uma coisa que muita gente no partido dela não tem capacidade, quer dizer, o Chega foi eleito democraticamente, logo deve seguir as regras para a nomeação do Tribunal Constitucional que todos os outros seguiram antes
antes deles. Portanto, parabéns, Joana. Acho que é bom. É saudável. Não é verdade o que a Maria está a dizer, mas tudo bem. Não, é verdade. É plenamente, é completamente verdade. Por acaso não é verdade o que a Maria está a dizer, mas não faz mal. O que é que não é verdade? O que não é verdade que o Partido Socialista não diz. Eleito. Não foi? Não foi? Não. É verdade que o meu partido não é capaz de reconhecer que o Chega foi não é verdade? Sim, então sempre a dizer. Eu não sei onde é que o meu partido escreveu isso, mas a Maria não é escrever, é só assistir às sessões plenárias da Assembleia da República, ouvir o que eles dizem, porque parece que é sempre só o Chega que fala lá e que diz coisas desagradáveis, mas não é. Que é sempre o Chega só que fala, porque quando os outros estão a falar está aos gritos. Não, mas os outros do PS também estão. Portanto, é só... de confiança. Foi divertido. É só ir lá. Eu aconselho-te a ir lá um dia a assistir, porque acho que era importante para ver, eu agradeço-te, para ver o que é que o teu partido também faz. Eu até estava a fazer um elogio. Tu podias ter feito assim, de dizer assim, obrigada Maria, por reconheceres. Espera, Joana, por reconheceres que realmente falta um pouco ao meu partido de humildade, de aceitar que a composição democrática neste país mudou. Pronto. Voltando ao professor Jorge Miranda, que foi meu professor. A Maria trouxe-nos aqui a Constituição. Eu trouxe uma Constituição. Ele não ia ficar muito contente com esta edição que eu trouxe, mas eu trouxe a Constituição por causa dos 50 anos, mas também porque eu queria mostrar às pessoas, porque eu acho que há muita gente que se calhar nunca viu uma Constituição, nunca pegou nela. E eu queria só mostrar porque ela é muito pequenina. Não é assim tão grande. É muito pequenina. Sim. Isso não é mau. Não é mau. É no sentido de, acho que era importante as pessoas pegarem neste documento e lê-lo. Que é a nossa lei fundamental, não é? Claro. De acordo, mas essa edição em especial, e se tu vires, tem as margens. Não digas mal da minha edição. Digo mal da tua edição. Fui secretária-geral da AFL. Então, vou sempre defender que é a melhor edição da Constituição que existe. Em relação à pergunta que tu me fizeste do professor Jorge Miranda, eu obviamente discordo completamente. Calculei. E eu gostava de ter aqui o professor Jorge Miranda para ele me dizer aqui na Constituição onde é que está escrito esta regra que ele inventou de um dia para o outro. Que são os partidos que fizeram parte da Assembleia Constituinte e que tiveram mão na Constituição é que deveriam estar presentes no Tribunal Constitucional. Não havia o Tribunal Constitucional. Exato, havia uma coisa chamada o Conselho da Revolução, que era um órgão profundamente antidemocrático, era um órgão militar, que não era eleito democraticamente, que tinha como competência assegurar a fidelidade à Revolução, portanto era uma coisa perfeitamente com pendor quase stalinista, e obviamente que a Constituição, ao contrário do que vocês disseram, já foi expurgada de algumas referências que tem ao socialismo na sua vertente mais comunista. E não há que ter medo de dizer isto, na sua vertente mais comunista. Foi expurgada de todos menos do preâmbulo. Não foi. Olha, eu digo-te outro, que está no artigo 61, que é a iniciativa privada. A iniciativa privada é admitida como uma condicionante, desde que esteja subordinada ao interesse comum. O interesse da população. Não, mas é que a iniciativa privada não deve estar subordinada ao interesse do povo. Estás a revirar os olhos, fala tu. Não deve estar. Maria, depois fala. Eu gostava de perceber porque é que tu dizes. Ela está sempre a bater em mim. Não estou, porque foste tu que disseste. O que eu gostava de perceber é como é que tu achas que a iniciativa. do Conselho Joana, eu assim não consigo. A iniciativa privada não deve estar nunca subordinada ao bem comum. A iniciativa privada é a iniciativa privada. Se eu quiser abrir um café e fazer dinheiro com o meu café, eu não estou a fazer isso para o bem da comunidade. Portanto, é completamente mentira que a Constituição não tenha lá preceitos que têm pendor comunista bem à esquerda socialista. O preâmbulo é um ótimo exemplo, que diz que Portugal... o objetivo não tem valor legal. Não interessa. Não tem valor legal. Mas eu disse que tinha valor legal. Eu nunca disse isso. Parece a discussão dos brasileiros da Praça do Império. Não parece. É porque eu gostava de ter uma Constituição que fosse verdadeiramente para todos os portugueses e uma que não dissesse que o objetivo da Constituição é abrir caminho para uma sociedade socialista. Os portugueses acabaram de votar e disseram que não querem uma sociedade socialista. Portanto, eu não vejo nenhuma razão para ter isto no preâmbulo. E depois, eu gostava também de relembrar às pessoas que, como o Zé disse bem, as revisões constitucionais não são o fim do mundo e a Constituição não é uma coisa imutável que não se pode mexer. Ainda bem. E também relembrar
às pessoas que dizem que a Constituição sempre foi um documento, como o PCP, que nunca a quis mudar, que até à revisão de 1982 ainda tínhamos lá o Conselho da Revolução e em 1989 ainda tínhamos lá a irreversibilidade das nacionalizações. Eu vou só relembrar às pessoas o que era uma nacionalização. Uma nacionalização que vinha da questão do socialismo, lá está com o pendor comunista, de um controle coletivo dos principais meios de produção como forma de assegurar uma distribuição equitativa da riqueza. E, portanto, houve pessoas que perderam propriedade privada, que é uma coisa que os comunistas não gostam nada, propriedade privada, isso não é com eles. Perderam propriedade privada, alguma delas que só foi... Não, mas é que o problema é que o Partido Socialista não se demarca de certas coisas que se devia demarcar. E quando eu digo aqui que a Constituição tem algumas coisas com pendor comunista, até pela sua história... Segundo o Paulo Núncio, o CDS e o Chega. Até pela história da Constituição. Eu acho que a resposta normal de uma pessoa do Partido Socialista era dizer: é verdade, mas eu sou socialista, eu sou de centro-esquerda, não sou de centro comunista. É tão verdade que é tão verdade. Eu não vejo essa distinção muitas aquela vezes frase maravilhosa, 25 entre de Abril, o PS e o PCP. 25 de Novembro sempre. Pois quem foi o protagonista do 25 de Novembro não deixa de ser o fundador do meu partido, Mário Soares, mas tudo bem. Mas isso é verdade. Não se demarcou do comunismo. Tanto não se demarcou que governou com eles durante 4 anos. Mas aulas de história política. Não, olha, Joana, eu acho que esse género de comentários assim mais paternalistas, que eu preciso de uma aula de história, é de alguém que se recusa a aceitar que a nossa Constituição, porque isto é evidente para qualquer pessoa que abra um livro de história, que a nossa Constituição teve um pendor comunista. Quer dizer, isto parece que é proibido. A Constituição já foi alterada. Já foi alterada, mas porquê é que tu não queres alterar o preâmbulo? Muitas destas passagens. O preâmbulo não tem valor legal? Não, o preâmbulo não tem valor legal. Isto é factual. Mas claro que é, mas eu nunca disse que tinha. O preâmbulo não tem valor legal. O preâmbulo tem valor histórico. Isto é uma discussão muito maior que não cabe aqui num espaço tão curto de tempo. Então não estamos a falar da Constituição e da revisão constitucional? Então, mas estamos a discutir. Então, mas tu achas que o preâmbulo deve continuar como está ou não? Eu acho que o preâmbulo deve-se manter e por alguma razão se manteve. Eu acho que a questão do preâmbulo já ouvir o Zé para fechar. Eu diria um bocadinho estéril, porque quer dizer, não é isso que vai alterar a vida das pessoas. Eu dei-te outro exemplo, e era aí que eu ia. Ou seja, há um conjunto de passagens que são efetivamente, eu não diria polémicas, eu acho que algumas até são consensualmente que não deviam ser assim, que já deviam ter sido alteradas, mas são letra morta. Há bastante coisa ali que é letra morta, que ninguém leva a sério porque foi escrito no tempo de outra senhora ou já passaram alguns anos e, portanto, são coisas que já ninguém leva verdadeiramente a sério. Se as alterações forem cirúrgicas para tirarem esse tipo de pendor que ainda existe, não me parece que tenhamos alguma coisa para discordar disso mesmo, ou seja, são alterações de coisas que já não são levadas a sério, que já ninguém interpreta aquilo como fazendo sentido na atualidade e, portanto, retirá-las pode fazer sensato. E este pode ser sensato. E seria interessante termos uma alteração deste tipo de pendor que fosse aprovada pelo PSD, pelo Chega e pelo PS. Muito, Joana, como viste a tensão causada hoje na sessão solene durante o discurso de André Ventura, onde vários deputados constituintes abandonaram as galerias da Assembleia da República enquanto decorria o discurso? Eu acho que a primeira declaração que eu tenho a fazer sobre esse assunto é que saudades que eu tenho do CDS de antigamente. Então. Que saudades. Que saudades. Do teu CDS. Talvez, sim. Paulo Núncio e o João Pinho de Almeida não representam o CDS. O CDS foi o partido que votou contra a Constituição. Sim, por isso é que estão lá sentados. Não representam o CDS nos seus valores. Sim, foi o único partido que votou contra. Sim. Foi o único partido que votou contra. Há 50 anos. E demonstrou, há 50 anos atrás, e noutros momentos da história, que é possível ser contra de forma democrática, de forma educada e respeitosa. E, acima de tudo, a forma como eu vi estas declarações de André Ventura e a escolha do momento para as fazer foi uma falta de respeito institucional e, acima de tudo, de educação para com as pessoas que estavam ali presentes. Nós podemos não concordar com elas, ele pode não concordar com elas, pode trazer vários assuntos para cima da mesa. Mas não esse. Não. Mas a forma como os fez e a forma como desrespeitou pessoas que lhe permitiram estar ali naquele palanque a falar... pá, é uma vergonha para uma pessoa que se chama de direita.
que se chama de direita. E por isso é que eu digo que saudades do CDS de antigamente. O CDS que votou contra a Constituição. E que se formos ver a Assembleia Constituinte de 76, o momento da votação, as declarações de voto e tudo o que se passou nessa altura, não vemos, e era uma altura em que as pessoas falavam de forma aguerrida, com bastante, com uma eloquência que já não existe, mas não havia falta de respeito. E discordava-se. Se discordava. Sim. Mas o que eu vi qual é que foi a falta hoje de respeito? Foi falta de respeito por aquelas pessoas que estavam ali. A Constituição de 76, falar sobre as FP25 e até uma frase de André Ventura que foi... qual é que foi a frase? Era além das FP25, que no início, quando eu vi, não referiu diretamente às FP25, disse que havia, no 25 de Abril de 74, ou após o 25 de Abril de 74, havia mais presos políticos do que alguma vez. No Estado Novo, sim. No Estado Novo. Nós estamos a falar das pessoas que foram, muitos dos deputados da Assembleia Constituinte que foram e que fizeram parte da Revolução. Estas pessoas tinham opiniões que eram contrárias ao regime. Opiniões e bombas. Os deputados da Assembleia Constituinte têm calma com o que é que dizes. Não, eu disse das FP25. Pois, mas é que eu não estava a falar dos deputados da Assembleia Constituinte, Maria. Pois. E faltar ao respeito a pessoas que são os membros fundadores da nossa democracia, incluindo aqueles que votaram contra, mas que o fizeram com dignidade. Eu acho que o Chega fala por si próprio e apresentou-se hoje. Acho que o Chega se apresentou ao país e acho que lhe vai custar. Acho que estas declarações lhe vão custar, porque as pessoas podem estar desacreditadas das instituições e das entidades e da política, mas as pessoas ainda não se desacreditaram no respeito e na educação pelos mais velhos. E ver pessoas que foram tão importantes para a história do nosso país, tão importantes para a história da nossa democracia, sentirem-se de tal forma desrespeitadas que se foram embora. E pessoas que, atenção, há outra nota, pessoas que muitas delas nunca foram grandes protagonistas de grandes quesílias políticas, de grandes polémicas, a tomarem aquela iniciativa e aquela atitude com suscetibilidades políticas muito diferentes, isso magoa, sinceramente magoa. Maria, André Ventura exagerou hoje? Não. Quem exagera são as pessoas que têm este discurso da falta de educação e do respeito pelos mais velhos. André Ventura fez aquilo que tem feito ao longo destes anos, que é dizer as verdades e não deixar certas coisas caírem no esquecimento. Foi o caso das FP25, que não custa relembrar, nos 50 anos, como é que aqui chegámos, pelo bom e pelo mau. Portanto, essa história de a má educação, era tão bom, era quando nós tínhamos pessoas educadas, quando tínhamos os governos do José Sócrates, que era tão educado e fazia tudo tão bem e vestia-se. Maria, nós estamos a falar de 50 anos atrás, mas agora sou eu que estou a falar. É esse tempo de ilusões e de faltas de verdade que as pessoas, como muita gente no Partido Socialista, têm muitas saudades. Eu acho que aquilo que André Ventura fez hoje foi importante. Foi importante relembrar às pessoas certas partes da nossa história que podem não ser muito agradáveis, principalmente para pessoas ligadas ao Partido Comunista Português, como as que estavam lá hoje sentadas, algumas delas. Acho que é importante relembrar certas pessoas, como por exemplo Otelo Saraiva de Carvalho, e relembrar exatamente o que é que aconteceu, porque as pessoas esquecem-se e têm tendência a esquecer-se quando é conveniente. E portanto eu gostei muito do discurso de André Ventura. Essa conversa do a educação, essa para mim já não cola muito, porque dizer a verdade não é falta de educação. E eu acho que foi isso que aconteceu hoje. Eu gostei do discurso. O que é que achaste dos deputados a saírem das galerias? Acho que não gostaram do que ouviram. Como não gostaram, foram-se embora. Se não gostaram de uma pessoa que está a exercer o seu direito democrático de dar a sua opinião e de relembrar coisas que são verdade, então deviam ter saído, mas não deviam ter voltado. Deviam ter feito como na escola, que é quando sai já não voltas. Acho lamentável as pessoas levantarem-se e irem-se embora quando ouvem coisas que não gostam, mas acho que essas coisas são importantes e eu gostei muito do discurso. E aliás, acho que é um bom discurso porque deixou muita gente incomodada, como se pode ver. Zé Paulo, tens alguma coisa a dizer? Eu acho que a Constituição e acho que a discussão
da revisão constitucional seria mais interessante. As quesilhas PS, Chega, vão-nos acompanhar ao longo deste tempo. São partidos que beneficiam mutuamente de se irritarem um ao outro. Verdade. E acho que era mais interessante agora passarmos para o Saramago, que acho que era interessante. Que esta semana... Só dar aqui uma nota, só aqui uma coisa, aqui pegar aqui no que o Zé Paulo disse. É muito interessante ouvir falar das verdades e etc. E falar das FP25 e pronto, convido as pessoas a irem ver as lógicas temporais da aprovação da Constituição de 76 e dos acontecimentos das FP25 e a lerem o livro do Nuno Gonçalo Poças, que está brilhantemente escrito sobre o assunto. Mas hoje, um dos assuntos que foi abordado na grande maioria dos discursos foi precisamente a revisão constitucional. E achei muito interessante que pronto, o Presidente da Assembleia da República tomou uma posição claramente favorável à revisão constitucional, e achei interessante que a discussão através dos discursos de cada um foi a esquerda considera, e eu enquadro-me dentro dessa linha, de que o problema não está na letra da Constituição, mas sim no seu incumprimento e na forma como tem vindo a ser sucessivamente incumprida. E a direita focou-se numa necessidade urgente de mudar. Eu acho que é engraçado que estas duas não são incompatíveis e as pessoas parece que são. E o Presidente da República, mais uma vez, ligeiramente bege, mas com um bocadinho de cor desta vez, falou precisamente sobre isso e terminou mesmo dizendo que as pessoas não estão chateadas com a Constituição, e o Expresso inclusivamente fez uma sondagem nesse sentido, mas sim com os seus sucessivos incumprimentos. E se daí resulta uma revisão ou não, eu aqui não estou em desacordo contigo. Se for para tirar letra morta, ou até para alterar, ou falarmos até de digital, ou de questões de saúde, ou quando quem fala de saúde falamos por causa da pandemia, mas questões de estado de emergência e de estado de sítio, eu acho que nós temos aqui, e várias outras matérias que se pode falar, mas gostei que a bipolaridade entre os dois espectros, por assim dizer, foi muito nesta lógica, e achei isso interessante, e achei que é um momento interessante até para celebrar os 50 anos do texto original, que entretanto já foi alterado. Muito bem, nós infelizmente não vamos ter tempo para falar da lei da nacionalidade, pedir desculpa aos nossos ouvintes, mas havemos de lá voltar certamente. Teremos um regulamento. Porque nós esta semana soubemos que José Saramago pode vir a deixar de ser um autor de leitura obrigatória no 12º ano, segundo proposta do Governo. No documento do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, propõe-se que a obra do Nobel português passe a ser opcional. Zé Paulo, que sinal quer passar o Governo com esta proposta? Sim, antes de mais, eu acho que o Ministro da Educação é o Fernando Alexandre, não é o Sousa Lara. Portanto, as coisas que falarmos de censura de Saramago não faz grande sentido. A alteração às aprendizagens essenciais que o Governo e o Ministro Fernando Alexandre promoveram foi dar mais escolhas às escolas e aos professores. E à partida, dar mais escolha nunca me parece mau. Tornou-se o Camilo obrigatório, até agora não era obrigatório. Tudo isto são sempre escolhas políticas, são sempre escolhas de gosto. O Camilo até agora não era, o Saramago agora aparentemente passará a não ser. Em algum momento alguém decidiu que não seria o Camilo, agora decidiu-se que não será o Saramago. Não é uma troca um pelo outro. Mas um Nobel não tem um peso maior? O Nobel é uma escolha de uma academia sueca. Foi o Saramago, como podia ter sido outro. E muitas vezes é um prémio dado por questões políticas e de... Se o de Saramago foi ou não foi, não me sinto qualificado. Que mereceriam um Nobel. Sim, o Saramago é um deles, mas sem sombra de dúvidas. Não me parece que será que uma escolha política, porque Mário de Carvalho, não sei se é militante do PCP, e Agostina ou Lobo Antunes continuam de fora do programa de português. A escolha, essencialmente o programa é para dar mais escolhas. Natália Correia passa a ser obrigatória, Teixeira de Pascoais ou Mário de Sá Carneiro. Portanto, não há aqui uma censura. E aliás, como diz e bem a Associação dos Professores Portugueses, a maioria das pessoas vai continuar a dar Saramago. Portanto, é um facto. Verdadeiramente não há qualquer tipo de alteração. A esquerda está sempre muito ansiosa por dizer mal do ministro Fernando Alexandre. Claramente irrita uma boa parte da esquerda. Certamente teremos tempo para falar sobre a questão dos requisitos mínimos em programas próximos, mas a forma como rapidamente e ansiosamente vieram falar sobre aquilo sintetiza também um bocadinho isso, e aqui, perfeitamente, o que acontece é dar mais escolha às escolas, e isso é positivo. Muito bem. Joana, concordas com esta medida? Surpreendentemente, talvez, não é? Porque não se pode concordar com outros partidos agora neste mundo, aparentemente. Claro que se pode. Eu concordo com esta medida. Na ótica do Zé Paulo? Na ótica do Zé Paulo, que vai dar mais liberdade às escolas e aos professores. Nós temos um problema de assimetrias regionais nas escolas. E portanto, agora, eu também concordo com o Zé Paulo no outro ponto, que é
na prática os professores vão continuar a dar Saramago. Sim. E, portanto, não... Porque esta atualização programática, e isso é o problema destas micro-reformas do ensino, é que depois, ou temos uma grande reforma, e desde a aprovação da Lei de Bases do Ensino que nós temos tido micro-reformas de acordo com, e tu dizes bem, gostos. Sim, e depois eu pessoalmente sempre achei que o Memorial do Convento, ou mesmo o Andamor de Ricardo Reis, não eram livros e não são obras adequadas a jovens de 17, 18 anos. São obras brilhantes, são obras espetaculares. José Saramago é um autor, não é ser contra Saramago dizer isto agora. É preciso uma certa profundidade, até pessoal, emocional, psicológica, experiência de vida para compreender. Eu fiz o exercício de ler, não é? Quando fui obrigada, aos 17, 18 anos, e de ler mais tarde, já não sei se tinha 30, se tinha 31. E é completamente diferente. A experiência é completamente diferente. Eu lembro-me de discutirmos na escola que raios as vontades da Belimunda, que não percebíamos patavina do que é que aquilo queria dizer, porque não tínhamos capacidade de compreender. E tocar naquele ponto que é esta linha argumentativa que eu adorei, eu li em algumas crónicas, eu adorei a ironia, contém ironia, que foi, hoje em dia tem que estamos a impedir que se fale sobre, na disciplina de português, que se fale sobre os horrores que aconteceram durante a construção do convento de Mafra. Eu gostava de reiterar que isto é a disciplina de português e não de história. E o Memorial do Convento não é, sem dúvida, o livro, o único livro escrito sobre a construção do convento de Mafra, nem talvez o mais fidedigno. Portanto, até porque as vontades da Belimunda diria que não são um facto histórico. E eu acho que nós temos cada vez mais jovens a não saber escrever português. É um flagelo, não é? E isso é que é o verdadeiro flagelo. Nós temos que não saber escrever e não saber interpretar. E, portanto, se esta medida e se estas medidas vierem a trazer esse ponto positivo e esse benefício para os jovens portugueses, então eu sou a favor que saiam das escolas a saber escrever português. E sim, para saber escrever é preciso também ler muito. E ler é bom. Maria, a mesma pergunta para ti. O que dizer desta proposta do Governo? Eu acho que a proposta parece-me uma coisa natural, normal. O que não me parece normal é o escândalo todo que muitas figuras, volto a dizer, ligadas à esquerda, sempre, gostam de fazer disto uma espécie de saneamento literário. Sim, era uma censura que uma estava censura. em causa. Eu queria só relembrar aqui, a nós todos e às pessoas que nos ouvem, quem é que fazia saneamentos? Era Saramago. Saramago também não gostava nada de ser contrariado. Não sei se lembram do saneamento dos 24 no Diário de Notícias, em que Saramago se viu livre, diretor adjunto do Diário de Notícias, se viu livre de 22 jornalistas e depois 2 que saíram por princípio também. Portanto, José Saramago, esta história de se dizer mas é o nosso Nobel, certo, só porque, e isto aqui é a minha opinião pessoal, mas só porque uma música ganha ao Festival da Canção não quer dizer necessariamente que seja bom. Ponto 1. Ponto 2. Assumindo que é bom, porque eu até acho que é bom, volto a referir aquilo que estava a dizer ao Zé Paulo, que o Nobel é um prémio carregado de ideologia. E só quem não tem visto os Nobels dos últimos anos é que pode dizer que isso não é verdade. Por exemplo, um dos Nobels que foi dado foi Arafat, Nobel da Paz. Arafat, que tinha ligações terroristas, que esteve diretamente implicado ainda para a dúvida se Trump ou não é considerado no ataque. Nobel da Paz. Não, mas, por exemplo, o Barack Obama foi. E Barack Obama, nesse momento, estava a travar várias guerras e... Portanto, eu não gosto do argumento, Maria, não gosto do argumento que dizem que o Nobel é uma coisa completamente isenta. O Nobel atribuído portanto, ao Egas Muniz exatamente, pelas lobotomias. Portanto, o Nobel e houve pessoas como, por exemplo, Jorge Luís Borges, que foi um dos maiores escritores do século XX, que era argentino, se ninguém leu, aconselho vivamente, escreveu uma obra fantástica que era o Ficciones, nunca ganhou o Nobel. Porquê? Porque ele era simpatizante de regimes de direita, na altura no Chile. Vitimismo. Não, mas não é vitimismo. Joana, eu gostava de conseguir. Eu não fiz vitimismo nenhum. Eu disse uma coisa histórica. Jorge Luís Borges nunca ganhou um Nobel. E nunca ganhou um Nobel, e tens muitos autores que já escreveram sobre isso, que disseram que uma das razões
foi essa. Tu é que estás a extrapolar o que eu disse para uma questão de vitimismo. Eu não conheço o senhor, ele morreu antes de eu nascer, gosto das obras dele, político, também gosto, mas nenhum nem outro. Quem está a fazer vitimismo político com esta questão de Saramago são as pessoas de esquerda que nos últimos anos tomaram completamente controle daquilo que é a cultura em Portugal. Parece que... Joana, deixa-me terminar. Deixa-me terminar. A cultura em Portugal não é monopólio nem da esquerda nem da direita. Eu recomendo-vos que vão ver ao Teatro Dona Maria II as peças que lá estão a ser exibidas agora. É sempre tudo na mesma linha. É o racismo, é a discriminação, é o colonialismo. É sempre uma narrativa que já cansa, que há anos que é a mesma e que vem sempre de certos grupos ligados à esquerda. E por isso é que eu acho que esta questão do Saramago tem vindo a incomodar estas pessoas que gostam sempre de ter controle sobre aquilo que as crianças aprendem na escola, aquilo que é dado na escola, aquilo que é visto na televisão. Exemplo da RTP, que podemos entrar um dia destes. Eu aqui não acho que as pessoas sejam contra o Saramago sair por ele. Não, mas eu estou a falar de casos, por exemplo, a viúva do Saramago, que tem a fundação, a Pilar, que não gosta que lhe chamem a viúva do Saramago, mas ela é efetivamente conhecida por ser a viúva do Saramago. Ela era jornalista, mas ela não fez mais nada de relevante a não ser viúva do Saramago, mas ela não gosta. Esta senhora, através da sua fundação, está sempre a fazer ouve que isto interessa-te. Está sempre também a fazer... Mas esta... interessa teatro, o senhor é engenheiro musical. Esta interessa-te particularmente. Deixa eu ouvir, estamos quase a acabar o tempo. A questão da fundação do José Saramago ser sempre usada para fazer coisas ligadas à Palestina, ao racismo. Ou seja, não venham com aquela conversa que Saramago é completamente uma coisa isenta, que não tem pendor político nenhum. Saramago era militante do PCP, foi militante do PCP a vida toda, era altamente antissemita, que eu nunca ouço ninguém a falar disto, estava sempre a dizer mal de Israel, estava a dizer que os sionistas não mereciam qualquer tipo de simpatia pelo sofrimento do Holocausto, isto são palavras dele, e dizia inclusive que Portugal devia fazer parte de Espanha, porque ele exilou-se lá para Lanzarote e achava que nós agora devíamos ser todos espanhóis. Era um liberista. Era um comunista. Já ouviram o Zé para fechar o programa? Uma nota que é, ou seja, acho que a obra de Saramago e Saramago devem ser coisas diferentes, tal como a obra de Jorge Luís Borges deve ser diferente das suas opiniões, e isso deve ser completamente separado. A obra de Saramago literária, seja de Saramago, seja de qualquer um, não deve ser cancelada pelas opiniões. Eu não estou a dizer que deve ser cancelada. Eu nunca disse que devia ser cancelada. Eu desafio-te a ires a uma escola. Desafio-te a ires a uma escola, perguntares a um aluno se ele sabe o que é que Saramago fez. Mas eu acho que isso não é relevante na discussão de português. Eu acho que é relevante discutir a obra de Saramago e da mesma forma que não é relevante discutir o que é que Camões fez ou não fez. Não, mas é relevante a partir do momento que a esquerda diz que isto é um saneamento político. Que estávamos a falar, a disciplina é português, não é história. Mas aí eu discordo da esquerda, mas discordo da esquerda a todo o nível. Saramago é a obra de Saramago e não a personagem de Saramago. Muito bem, e portanto não deve ser inamovível. E não deve ser inamovível por essa razão. Também. E quem for ver o senhor engenheiro que me avise se é bom ou não. Eu também vou querer ir ver. O nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado aos meus comentadores, Joana Zaguri, Zé Paulo Soares e Maria Vilaré. Até para a semana. Obrigada. O Geração V é uma parceria entre o O Voto e a Rádio Observador. Podes ouvir-nos na rádio, em podcast e ver-nos em vídeo no YouTube. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.